Quero falar hoje sobre o dicionário Kazar, de autoria do Milorad Pavic, que nasceu na antiga Iugoslávia, em Belgrado, então hoje é Sérvia, especialista em barroco, professor universitário, mestre em literaturas sérvias dos séculos 17, 18 e 19. Autor premiado, com esse livro, esse livro foi muito aclamado pela crítica internacional, por aqui ele passou despercebido. Na realidade, eu só conheço uma pessoa que leu o Dicionário Kazar, e por indicação minha. Se estiver vendo esse vídeo, saberá quem é. É um livro muito curioso, quer dizer, é um romance histórico. Aqui ele vem como romance enciclopédia. Com esse nome, o Dicionário Kazar, é um romance enciclopédia, mas na realidade, para o nosso melhor entendimento, um romance histórico, quer dizer, uma ficção em cima de um fato histórico, que é o desaparecimento do povo Kazar, ou da conversão religiosa do povo Kazar no século IX, século X aproximadamente. Bem, então, o livro, esse livro eu li em 1991, há 30 anos atrás. E com certeza ele faz parte, ele está entre os 5 melhores que eu já li. Ele é um livro muito original e ele junta, né? Ele é um hipertexto que ele consegue acumular mito com história, com parábolas, com religião, né? Principalmente porque é um tema histórico-religioso. Vamos ver do que se trata. E uma outra curiosidade, 2 curiosidades. Aqui eu tenho, por que eu tenho 2 exemplares? Né? Quer dizer, nós temos aqui edição masculina, Dicionário Kazar, edição masculina, e o Dicionário Kazar, edição feminina. Essa é uma curiosidade, vou explicar daqui a pouco. E a outra curiosidade é que a frente e o verso são iguais, né? E ele diz que essa cópia, né, de frente e verso, num determinado momento, ou na introdução, ele diz que o livro pode ser lido de trás para frente, mas não pode não, por causa de uma conta. Tem uma conta que aparece, uma contagem, né, que aparece no final, e que a explicação dela só está no início. Ele diz que pode ser lido de trás para frente porque ele divide o livro em 3 relatos. O que é o relato? Vou ver aqui no índice para ver direitinho como é que ele nomeou. É o relato das fontes cristãs sobre a questão, que ele chama de o livro vermelho. A segunda parte o livro verde, que são as fontes islâmicas do mesmo fato, e a terceira parte, o livro amarelo, que são as fontes judaicas sobre a questão Kazar. E o que é a questão Kazar? Bem, a Kazária ficava entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, numa região que hoje é Armênia, Geórgia, que é uma extensão da Turquia. E conta-se, né, quer dizer, esse povo, tem documentos históricos? Tem sim. Documentos de que esse povo teria passado por um processo de conversão. Isso por conversão religiosa. Isso porque o rei
conta-se que o rei teve um sonho repetidamente. Ele teve um sonho que ele interpretou como um sonho de aviso, e no sonho um anjo dizia para ele: a sua intenção é aceita pelo Criador, mas a sua ação não é. A diferença entre a intenção e a ação. E essa frase, assim, muito bem formulada, ela voltava repetidamente em sonhos. E ele entendeu que a ação seria a ação religiosa. E aí ele promoveu um debate, um debate chamado a polêmica casar. Hoje, em língua portuguesa, é conhecido, né? O conceito ficou conhecido como a polêmica casar, que é um debate que ele realizou entre 3 representantes das 3 religiões ocidentais: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E cada um expunha, né, cada representante da sua crença expunha para o rei a sua religião. O que ocorre nesse livro, quer dizer, que aí entra a ficção, né? Até agora é história. Esse povo desapareceu ou passou por um processo de conversão religiosa, é o que se supõe. Mas a partir de agora é a ficção, porque esse gênio, né, essa pessoa, Milorad Pavic, esse autor, ele relata que esses 3 representantes foram se reencontrando, eu não me lembro, há 30 anos que eu li o livro, foram se reencontrando, talvez em 2 reencarnações, 2 ou 3 reencarnações. Então poderia ser uma na Idade Média. Eu sei que a última foi na Universidade Hebraica de Jerusalém ou na Universidade de Tel Aviv. Esses 3 representantes foram se reencontrando em reencarnações em vidas posteriores, só que eles não sabem que eles são os representantes da polêmica casar original, mas o leitor sabe. E eles continuam debatendo, quer dizer, a última, que é a dos nossos dias, né, ambientado nos anos 80, foi quando esse livro foi publicado. Então ele levou a última encarnação até o final, até em tempo real da escrita do livro. Com debates, quando prosseguem os debates entre as 3 religiões e prosseguem as suposições sobre a polêmica casar. Um livro interessantíssimo. E por que edição masculina e feminina? São 15 linhas diferentes, só são 15 linhas diferentes. O livro é exatamente igual, mas tem 15 linhas que são diferentes. E que 15 linhas são essas? E ele aponta essas 15 linhas, ele aponta de uma forma, ele indica de uma forma muito sutil, muito dissimulado no final do livro, para um ouvido ou para um leitor muito atento. Qual é a diferença da edição masculina para a edição feminina? Trata-se da leitura de um documento pergaminho, de um documento antigo, né? Manuscrito, um pergaminho antigo, um manuscrito antiquíssimo, e a mesma personagem, que é uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, ficção, tá? Estamos no terreno da ficção. A doutora Dorothea Schultz, a mesma personagem na edição masculina e na edição feminina, ela tem um tipo de reação.
Ao ler o manuscrito, na edição masculina, diferente, ela tem uma reação diferente da reação que ela tem ao ler o manuscrito na edição feminina. Assim, para encurtar, porque eu não vou ler as duas reações dela ao ler o manuscrito, na edição masculina ela tem uma reação mais racional, né? Quer dizer, ela entra no momento histórico com toda a racionalidade. Já na edição feminina, a reação ao ler o mesmo manuscrito, ela tem, a mesma personagem, ela tem uma reação emocional com o conteúdo do manuscrito. Diferente da reação racional, científica, intelectual, histórica do documento, ela tem uma reação mais emotiva, mais emocional. E tá aí toda a diferença, mas que não muda em nada o desenrolar dos acontecimentos fictícios ou históricos desse livro. Edição esgotada, acho que só é possível encontrar no sebo. Leitura densa, difícil, mas uma leitura encantadora em todos os sentidos. Ele consegue fazer caminhar juntos o espiritual e o histórico, né? A tradição e a história, a lenda, o mito e a história com H maiúsculo conhecida. Então, uma genialidade, e ele não tem nenhum compromisso com linearidade ou com sequência ou com continuidade. É um livro magistral, encantador, dá vontade de reler, né? Aí fico aqui olhando, tirei da prateleira, reli algumas partes e fico feliz em comentar com vocês. Se alguém mais já leu o Dicionário Casar, comenta aí pra gente conversar, ok? Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem e até o próximo vídeo de literatura.